o Douglas Costa e o Ares jogando próximos. Aí você tem volante chegando, o Renato Augusto aproximando, você tem 4, 5 jogadores juntos, só que o Flamengo estava sempre com lateral, ponta, volante, meia, todo mundo cercando esses caras. Então os passes curtos que o Fluminense costuma trocar, ele não conseguiu trocar hoje. Para mim, as chances que o Fluminense teve de gols vieram praticamente em bola parada. No primeiro tempo foi a cobrança de falta do Arias, que o Rossi defendeu, e depois o gol que foi anulado, por conta de impedimento. De resto, só que aí o Flamengo no primeiro tempo também não conseguiu produzir. Tentava muito pelo lado direito com o Luiz Araújo, não acionou muito Cebolinha. Na segunda etapa, eu acho que até também o calor estava menor, né? Deu uma diminuída. E aí o Flamengo conseguiu se soltar muito pela dinâmica que o De La Cruz dá no meio campo. Pra mim, ele jogando como segundo volante, ele é muito bom jogador, né? Rende também se ele joga na estrutura que o Flamengo monta pra ele estar aberto pela direita, não como um ponta, mas... O que acho que vai fazer isso pra mim. O Fluminense ficou pouco com a bola em alguns momentos do jogo. Maravilhoso que esse time não faz o que fez no segundo. Estou mexido pensando na Recopa e, obviamente, é a prioridade do time do Diniz nesse momento. Quero te ouvir sobre o jogo. A prioridade do time do Diniz também era não perder hoje. Tudo bem que tem Recopa, quinta-feira e tudo mais, basta ver o que ele tentou, o que ele buscou no intervalo, quando não era exatamente o momento mais confortável, só que eu acho que a análise hoje do jogo precisa passar muito pelo time do Tite. O time do Tite hoje, que em muitos momentos a gente viu, mas é 4-0 contra um time assim, mas ganhou de um time assado. Hoje ele pegou um adversário tradicional, rival, um Fla-Flu, dentro do Maracanã, que lhe ofereceu dificuldade, não foi um jogo já Fluminense misto, então passou tranquilo, administrou, e ele teve uma cara de time, que se não foi exatamente aquele Flamengo que todo mundo fica querendo voltar na retina de 2019, é um Flamengo muito sólido, muito competitivo. O Flamengo em nenhum momento ele perdeu o controle do jogo, acho que isso é o mais importante. E os times do Tite, eles tentam começar um trabalho tendo o controle do jogo. No primeiro tempo, um pouco menos. Não, mas acho que o controle do jogo o Flamengo tem. Você pode falar de um chute do Arias, uma finalização ali que não era exatamente um controle do Fluminense, e você pode falar de uma melhora do Fluminense no cenário do jogo. Agora, o controle do jogo não esteve com o Fluminense, o Flamengo foi muito sólido. E o Flamengo foi paciente, porque no primeiro tempo teve isso que o Breler falou de um momento ali do Fluminense, e no segundo tempo, o Tite com seu time montado... Ele abusou de ligação direta, né? Mas a ligação direta, ela não é um problema. Ele abusou de ligação direta. Olá, nação! Depois da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2-0 no Maracanã, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, concedeu uma entrevista e abordou a situação em torno da possível contratação de Léo Ortiz. Braz mencionou o interesse do clube no jogador, mas enfatizou a importância de agir com cautela para alcançar um acordo com o Red Bull Bragantino. A gente entende o que seja plausível, o correto. O Flamengo está atrás desses números. Sobre o Léo Ortiz, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador. É um jogador que a gente entende que é de nível de seleção. Agora, temos que ter paciência e tranquilidade, iniciou o dirigente. Braz também apontou que a data limite é dia 7 de março, não sendo uma restrição imposta pelo Flamengo, mas sim o prazo final para a inscrição do jogador. Ele afirmou que, caso o Flamengo e o Bragantino não cheguem a um acordo até lá, será necessário ter calma para resolver a situação. Ou eles descem o valor um pouquinho, ou o Fla aumenta um pouco. Vai ajustando para ver se a gente chega a um denominador comum, finalizou o VP de futebol. A negociação, segundo Marcos Braz, está travada devido aos altos valores pedidos pelo Bragantino. Enquanto o time de Bragança Paulista pede 8,5 milhões de euros, 45 milhões de reais, na cotação atual, o Flamengo ofereceu 6,5 milhões de euros, 35 milhões de reais, pelo zagueiro. Apesar do interesse em Ortiz, os titulares da posição, Léo Pereira e Fabrício Bruno, estão em boa fase. Atuando juntos, a dupla não sofreu gols durante o Campeonato Carioca. E aí? Gostou da notícia? Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima!